Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Alvo Certo com vocês aqui pelo Dedicação Delta. O Alvo Certo é um tipo de procedimento, um tipo de caminho de estudos que fazemos para vocês em aulas rápidas, em aulas curtas de até 30 minutos, com foco exclusivo de trazer aprimoramento de temas ligados a concursos públicos, temas ligados a direito que pode cair em concursos públicos ou outras matérias que você pode estar aí estudando, aprimorando, especialmente para as carreiras policiais. Antes de tudo, vou me apresentar, eu sou o Gleison Lima, sou professor e coordenador aqui do Dedicação Delta, além de ser delegado de polícia como minha profissão, e mais ainda gostaria de pedir para vocês curtirem esse vídeo, seguirem esse canal da gente, porque é muito importante para a gente poder fortalecer esse canal. Siga-nos em nossas redes sociais, ali o @Dedicação Delta, acione seu sininho de notificações ali para que cada vídeo novo você possa ter acesso a esse conteúdo gratuito e exclusivo para você. E ainda assim, gostaria que você que está aí com contato com a gente, dá essa moral, dá o like, curta esse vídeo, porque é muito legal para que a gente possa melhorar a nossa qualidade cada vez mais. Pois bem, hoje gostaria de conversar com você sobre uma temática bem interessante, ou seja, gostaria de dar uma geral sobre as contravenções penais no Brasil. Vamos lembrar que nós temos no Brasil como um gênero infração penal dois pontos. Nós temos os crimes e nós temos as contravenções penais. Os crimes, ele tem sua configuração própria, mas as contravenções penais, elas são mais conhecidas como crimes anões. São conhecidos também como delito liliputiano, porque alguém inventou o tal do Lilliput, lá daquele lugarejo onde as aventuras de Gulliver ia lá, e lá em Lilliput tinha as pessoas pequenininhas. Então, são crimes cujas penas são pequenininhas, são as infrações penais de menor relevância ali para o direito como um todo, e com isso ela tem um tratamento sempre diferenciado. Um deles, inclusive, é o quê? É a submissão à Lei 9.099 de 1995, com as suas ressalvas, que nós vamos colocar aqui, que trata, a partir do artigo 60, dos juizados especiais criminais. Pois bem, as contravenções penais, como regra, elas estarão no Decreto-Lei 3688 de 1941, mas é bom lembrar que existem contravenções penais que não estão ali dentro, e hoje vou mostrar isso para vocês. Lembrando, essa aulinha é bem curtinha, mas o objetivo é passar com a gente chama de uma porrada única, né? Uma porrada rápida, aquilo que você precisa aprender de uma maneira breve, para você aprimorar seu conteúdo em termos jurídicos aí, tudo bem? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam estar também vendo comigo o que é de importante aí. E, pois bem, hoje nós vamos falar, portanto, das contravenções penais no ordenamento jurídico. Já pedi aí para você nos seguir aí, @Dedicação Delta, @GleisonLR, e aqui nós temos alguns pontos interessantes. Primeiro, é lembrar essa infração penal comum, eu vou até marcar isso aqui, sem que apague, tá? É como um gênero, tudo bem? Cujas espécies são crime e contravenção penal. Como eu já tinha adiantado aqui, as contravenções penais, conhecidas como crimes anões, delito liliputiano, né? É aquela ilha da ficção lá onde que Gulliver ia, e tinha os moradores pequenininhos. E aí nós temos um ponto interessante, que a própria lei de introdução ao Código Penal, pouco se fala dela, tá? Existe uma lei de introdução ao Código Penal. Existia a lei de introdução ao Código Civil, que agora é a lei de introdução às normas de direito brasileiro, né? LINDB. Agora nós temos aqui a lei de introdução ao Código Penal, que já é também muito antiga, e ela vai falar o seguinte: considera-se crime a infração penal que a lei combina a pena de reclusão ou detenção, pode ser isoladamente, pode ser alternativa ou cumulativamente com pena de multa. Pensa aqui, ó, alternativa ou cumulativamente com multa. Então, reclusão e detenção pode ser isolado, mas não pode ter multa isolada. Entenderam isso aqui? Beleza. Vamos lá. Já a contravenção, de acordo com esse artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, vai falar que a infração penal, a que a lei combina isoladamente prisão simples ou multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. A alternativa é, por exemplo, prisão simples ou multa,
cumulativamente, prisão simples e multa. Fechou? Então tá. Aqui nós já sabemos um panorama inicial. Nós já sabemos que existe a infração penal, entendemos que essa infração penal é fracionada entre crime e contravenção penal, vimos que as contravenções penais, as penas são mais brandas, vamos dizer assim, tudo bem? E vimos que existe uma definição legal em termos de pena, ainda até que certamente em alguns pontos criticável, sobre a definição do que seria crime ou contravenção penal. Pois bem, e aí, nós vamos lembrar que essa contravenção penal, ela vai ter um conceito que são as infrações penais de menor gravidade que afetam a organização social de maneira leve, mas que ainda exigem uma resposta do Estado para garantir a ordem e a tranquilidade pública. Pessoal, vamos lá. Muita gente critica essa ideia de existir ainda algumas contravenções penais. Há quem entenda que as contravenções penais, algumas delas, já não deveriam subsistir no sistema, porque, pensem bem, isso aqui é de 1941, com vigência em início de 1942. É algo que talvez tivesse uma relevância para a época, mas talvez não tenha tanta relevância em alguns aspectos hoje. Falando de uma legislação de 82 anos, mas ainda assim está vigente e deve ser aplicada. Mas vamos lembrar que não é só nesse decreto-lei que nós temos a lei todas as contravenções penais, tá? Nós temos, por exemplo, o jogo do bicho. Ele é tratado aqui no artigo 58 da 3.088, mas veio uma legislação logo em seguida, 3 anos depois, que é o decreto 6259, que trata do jogo do bicho, no artigo também 58. Não deixe confunde por causa disso. Porque tanto no decreto-lei 3.088, que trata das contravenções penais em geral, no artigo 58 ela vai falar do jogo do bicho, quanto essa legislação posterior, ela também vai falar no próprio artigo 58, o jogo do bicho. Poderia ter mudado também no artigo, né? Mas não foi assim que o legislador pensou. Vamos lá. Na lei de locações, que é uma lei, inclusive, mais recente, da década de 90, nós temos essa lei das locações, que seu artigo 43, ele estabelece também como contravenção penal exigir quantia além do aluguel e encargos permitidos, exigir mais de uma modalidade de garantia no mesmo contrato de locação, cobrar antecipadamente o aluguel. Isso tudo é contravenção, isso mesmo, gente. Isso está previsto aonde? Está previsto aqui na lei de locações. Pouca gente fala disso, porque muita gente acredita que a lei das contravenções penais ela só está aqui no Decreto-Lei 3.088, mas não está. Pode estar espalhada em outros pontos da legislação. Vamos lembrar que as contravenções, como a gente já definiu logo em cima aqui, elas não ameaçam gravemente a sociedade, tá? Porque os crimes, eles são mais graves, eles têm as penas mais elaboradas, exatamente porque eles violam bem jurídico, que é o valor protegido de uma maneira mais significativa. Pessoal, volta aqui para mim, pensa só. Nem está, por exemplo, falando de um homicídio, está falando do crime de roubo, está falando do crime de furto, está falando do crime de estelionato, está falando do crime de estupro, está falando dos crimes de falsidade ideológica, falsidade documental, dos crimes contra a administração pública, corrupção passiva, ativa, peculato, enfim, tudo isso são delitos que afrontam um pouco mais a, a nossa vida em sociedade, ou seja, afronta de maneira mais significativa aquela necessidade de proteção a bens jurídicos que são mais relevantes para a vida em sociedade, e por essa razão o direito penal fez por bem querer protegê-los de uma maneira diferenciada, tratando-os como crimes, né? Nós já falamos em uma das aulas aqui sobre feminicídio. O feminicídio agora, por exemplo, ele tem uma pena de 20 a 40 anos, com a possibilidade até mesmo, como causa de aumento de pena, aumentar essa pena em até metade. Essa pena máxima no Brasil do feminicídio pode chegar a 60 anos, é isso mesmo. Então, vejam que para as infrações penais mais graves, embora lá no próprio Código Penal tem infração penal curtinha. Você fala da ameaça, por exemplo, ameaça comum, não sendo vinculada à violência de gênero contra a mulher, você não ameaça com uma pena de 6 meses, né? Então, a pena, às vezes, é pequenininha. Também a injúria, também, uma pena pequenininha de 6 meses, né? Mas vamos lá. Gostaria de novamente compartilhar com vocês a tela aqui. E eu queria falar de outro ponto. Aí já vamos mudar. Vamos mudar. Que é algumas diferenças entre crime
e contravenção penal. Primeiro, tá? O preceito secundário, gente, preceito primário é a descrição do crime ou da infração penal, vamos dizer assim. A infração penal engloba crime e contravenção penal. Então, tá. Nós temos a definição do preceito secundário do crime como pena de reclusão, detenção e ou, né, ou sem multa mesmo. Tá bom? Vamos lá. E o... Opa, esse aqui está desmarcando. Deixa eu voltar e marcar aqui, ó. Vamos lá. Caneta. Olha só. Então, no crime, nós temos no preceito secundário que fala, porque o preceito primário descreve um tipo penal. O preceito secundário fala das penas. Quando a gente vai lá no homicídio, por exemplo, simples, vai falar, homicídio é o quê? Matar alguém. Preceito primário. E o preceito secundário? Reclusão de 6 a 20 anos. Beleza? Já na contravenção penal, o preceito secundário vai estar escrito lá, ou prisão simples, ou multa, ou prisão simples e multa, tá bom? Ou somente multa, tá? A contravenção penal tem essa diferença. Agora, no crime, quando a gente indo lá de cá, a ação penal dele pode ser pública e incondicionada, pública condicionada, via de regra, a representação, nós temos também a requisição, que é uma exceção, e também nós temos a ação penal privada, que é a famosa queixa-crime. Tudo bem? Beleza. Mas vamos lá. Só um minutinho. Eu vou mudar um pouquinho minha linha aqui, que estou achando ela um pouquinho. Isso. Ótimo. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, porque vai ficar mais fácil para vocês verem. Então, no crime, o crime tem preceito secundário, nós temos a pena de reclusão de detenção, com ou sem multa, e na contravenção penal nós temos prisão simples e ou multa, tá bom? No crime nós temos a ação penal que ela pode ser pública e incondicionada, condicionada à representação, requisição, e ação penal de iniciativa privada. Iniciativa privada a gente vai sempre lembrar de queixa-crime. Tá certo? Então vamos lá. Queixa-crime. Tá? Então vamos lá. Sempre de ação penal pública incondicionada quando é contravenção. Contravenção penal, ela vai ser sempre de ação penal pública incondicionada, tá? No crime, a gente pune a tentativa. Opa, joga para cá. A gente pune a tentativa. Já na contravenção penal, não se pune tentativa. É uma disposição expressa da lei, tá? No crime, nós temos a possibilidade de crime ser cometido fora do território nacional, que é a extraterritorialidade, com as suas características, tá? Já a contravenção penal só se pune se foi praticada no território nacional. Qual é a competência para crime? Justiça estadual ou federal. E para a contravenção penal? Só justiça estadual, com exceção quando há foro por prerrogativa de função. Tudo bem? Então, guarde essa tabelinha aqui, que ela é muito importante para você que deseja ficar com alta performance em estudo para concurso público aí. Vou limpar tudo, vou voltar para minha canetinha aqui agora. Vamos lá. Pessoal, incidência da Lei 9.099 de 95. Esse aqui eu gostaria de bater um papo com vocês. Vamos lá, pessoal, olha só. A Lei 9.099 de 1995, ela é dita como um exemplo de direito penal de segunda velocidade. Direito penal de primeira velocidade, as garantias penais são mais robustas, mas nós temos uma prevalência de pena privativa de liberdade. Direito penal de segunda velocidade, nós já temos uma flexibilização de algumas das garantias, mas, ao mesmo tempo, a gente se dá privilégio a penas alternativas. Então, é bem a cara de juizados especiais criminais, tá? Crimes de menor potencial ofensivo. E direito penal de terceira velocidade, nós estamos falando aí da questão envolvendo o direito penal do inimigo, tem um dos seus representantes, o próprio Guinter Jacobs. Eu não vou avançar nisso, não, no direito penal de quarta velocidade, falando do neopunitivismo, o direito penal das punições internacionais, Tribunal de Nuremberg, mas esse não vem ao caso. O que vem ao caso é lembrar que essa Lei 9.099, que é um exemplo de direito penal de segunda velocidade, ela tem institutos despenalizadores dentro dela. Ou seja, nós temos ali uma composição de danos civis, nós temos ali a transação penal
e nós temos a suspensão condicional do processo, não da pena, tá? Do processo. Pois bem, essa lei, quando uma pessoa comete uma infração penal de menor potencial ofensivo, e o que é uma infração penal de menor potencial ofensivo? São os crimes cujas penas não ultrapassam 2 anos e as contravenções penais. Aí nós estamos falando de incidência da Lei 9.099, e só vamos lembrar que dentro da Lei 9.099, a parte penal é a partir do artigo 60. Tá bom? Então, nesse caso, a pessoa vai ter um procedimento específico, não se faz como regra inquérito policial, se faz termo circunstanciado de ocorrência ou termo circunstanciado de infração penal, e a pessoa assina o termo e é liberada. Assim funciona. Existem leis, nós vamos falar da Lei Maria da Penha, nós vamos falar da Lei Henri Borel, ou seja, violência doméstica e familiar contra a mulher, ou até mesmo violência contra criança ou adolescente, não se pode aplicar a Lei 9.099 por disposição expressa, tá? Então, tem exceções ali. Ou então, nós vamos lembrando da incidência da Lei 9.099 para julgar contravenções penais, tá? Para julgar contravenções penais. Opa, deixa eu compartilhar a janela com vocês aqui, estão falando e não estou mostrando, né? Vamos lá. A incidência dessa Lei 9.099, que ela vai ser tanto para contravenções penais, opa, deixa eu não deixar apagar, tanto vai valer para contravenções penais, qualquer uma, 9.099, como também para crimes cujas penas não ultrapassam o quê? 2 anos. Tudo bem? Agora, então essa é a regra. Mas vamos lembrar que crimes conexos, concurso de crimes, vamos lá, o crime está conectado com o outro. Não tem como aplicar 9.099 geralmente. Tem como aplicar até os benefícios da 9.099, tá? Mas ela em si não. Vamos supor que uma pessoa cometeu lá lesão leve, mais ameaça, mais injúria, mais difamação. Essa pena, ela ultrapassa 2 anos. Isoladamente, uma lesão corporal leve, bem comum, ela não vai ultrapassar 2 anos. Nem a ameaça, nem a injúria, nem a difamação. Mas foi quando cometido tudo no mesmo contexto, nós estamos falando desse concurso de crimes, portanto, ultrapassa a pena de 2 anos. Então, não poderá ser feito via incidência de um procedimento sumaríssimo, tudo bem? Aí ali da competência do juizado especial criminal. Violência doméstica e familiar, expressamente, artigo 41, trabalha lá, com a vedação de se aplicar a Lei 9.099 e também a Lei de Violência contra Criança e Adolescente, que é a famosa Lei Henri Borel, e essa lei, cuidado que não é Henri do Borel, como já vi algumas aplicações de promoral, é Henri Borel, e essa lei também traz a vedação de incidência da Lei 9.099 dos crimes praticados ali com violência, tudo bem? Vamos lá. Alguns princípios que são relevantes aí para essa lei 9.099, desculpa, dessa lei de contravenções penais, que é a lei LCP, que é o Decreto-Lei 3688 de 1941, tá? Nós temos aí como incidência, como eu estava falando de infração penal, o princípio da legalidade, o princípio da fragmentariedade, o direito, o bem jurídico pode ser protegido por diversos âmbitos do ordenamento. Vai para o direito penal só aquilo que de fato for muito relevante e deve ser cuidado pelo direito penal. Caso contrário, o direito penal é marcado também pela última ratio. Tudo bem? Então vamos lá. E também pelo princípio da subsidiariedade. Quanto às penas, vamos lembrar que a prisão simples ela é cumprida em estabelecimento especial ou seção distinta da prisão comum. Pode ser uma cela distinta para quem vai cumprir prisão simples. Não tem rigor punitivo excessivo, regime semiaberto ou aberto, e não pode ultrapassar 5 anos. Via de regra, quer que eu conte a verdade para vocês? Via de regra, que não se usa essa prisão simples aqui, tá? Via de regra. Muito raro. As multas, ali nós vamos falar da mesma pegada do direito penal, que é subsidiário. A multa vai variar de 10 a 360 dias multa, e o valor de cada dias multa entre 1 e 30 avos e o máximo de 5 vezes salário mínimo. Um dia eu vou dar uma aula
para a gente conversar sobre exatamente essa aplicação da pena. Acho interessante para saber como é que funciona se aplicar o dias-multa, o valor de cada dias-multa, que nessa apertada síntese de aula não daria para poder prosseguir. Mas numa oportunidade a gente conversa sobre isso. Tudo bem? Vamos lá. Algumas das contravenções penais que eu achei interessante trazê-las aqui. A primeira delas é justamente porte de arma branca. O cara está com uma faca, comprou no supermercado. Pode dar essa contravenção penal? Bem raro. Por quê? Porque esse cara só foi lá comprar uma faca, não tem problema. Agora, pode acontecer de, no caso concreto, ser identificado que a faca sujeita portando, configura o porte de arma branca. Esse dispositivo foi muito criticado, porque, em tese, parece uma norma penal em branco. Precisaria de um complemento para falar o que seria essa arma branca. Mas o STF, em um julgado, inclusive, muito recente do informativo 1153 de 2024, do mês de outubro de 2024, ele falou o seguinte, olha, porte de arma branca e observância do princípio da taxatividade da conduta do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, e fixou essa tese. O artigo 19 da LCP permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base em quê? Circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente. Ah, saí de casa porque eu queria me proteger. Poxa, você está portando arma branca. Não tem nada a ver. Né? Isso aí, ele vai incorrer nesta contravenção penal. Essa é uma delas. A outra que eu queria que vocês tivessem acesso aqui é justamente as vias de fato. Pessoal, vias de fato, bofetada, puxão de cabelo. Bofetada, ela gera uma rubefação, de acordo com a medicina legal, uma vermelhidão no rosto. O puxão de cabelo não gera aquela lesão mesmo efetiva. Você puxou querendo arrancar ali o cabelo da pessoa, que muda muita coisa, ele pode chegar para a lesão corporal do artigo 129. Mas as vias de fato, elas são como se fosse uma lesão levíssima, né? Assim, no Código Penal Militar existe essa expressão, lesão corporal levíssima. No direito penal comum não tem, tá? O artigo 21, que vai dizer que é praticar vias de fato contra alguém, a pena é pequenininha, 15 dias a 3 meses ou multa. O interessante aqui é que já existia esse aumento de pena de 1/3 à metade, se a vítima era maior que 60 anos. Mas essa aqui é a novidade, que veio com o pacote antifeminicídio. Se a contravenção é praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A, que é o próprio feminicídio, essa pena das vias de fato, ela vai ser aplicada em triplo. Então, que são 15 dias a 3 meses, vira 45, pode chegar a 45 dias até 9 meses de pena. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra contravenção penal prevista aqui na Lei de Contravenções Penais é justamente a omissão de cautela. Isso cai muito em flagrante. O sujeito estava andando, mas a pena é pequenininha, né? Prisão simples de 10 dias a 2 meses, mas está andando com um cachorro, por exemplo, é perigoso, mas sem focinheira, um cão, por exemplo, que tem ali a sua raça um pouco, ou foi criado de uma maneira mais nervosa, mais diferente, ou então que o próprio município estabeleceu ali regras de focinheira para esse animal. Então, deixar em liberdade, confiar à guarda a pessoa inexperiente, ou não guardar com a devida cautela quem? Um animal perigoso. Tudo bem? Que fala animal em geral perigoso. E aí vai incorrendo a mesma pena quem? Na via pública, abandona animal de tiro, carga ou corrida, ou confia a pessoa inexperiente, pega um cavalo, por exemplo, excita ou irrita animal, expondo a perigo à segurança alheia, e conduz animal na via pública, pondo em perigo a segurança alheia. Isso pode fazer com que a pessoa incorra na infração penal, que é a contravenção penal de omissão de cautela. Outra contravenção que essa entra muito em qualquer delegacia, que é a delegacia mais clínica geral, que é o quê? Perturbação do trabalho, sossego alheios. Tá? Cuidado primeiro com esse S aqui, que são alheios. Então, um vizinho incomodado dá? Não dá. Um vizinho incomodado não dá, inclusive, já virou tese do STF e do STJ, tá? Mas o que dá perturbação no trabalho, sossego alheios? Perturbar alguém, o trabalho, sossego alheios, com o quê? Gritaria ou algazarra, tá fazendo festa, ruidosa, etc e tal.
profissão, exercendo profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com prescrição legal, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, o cara que está com o somzão do carro, tá? Provocando ou não procurando de impedir barulho produzido por um animal que tem a guarda. Isso é difícil, né, fazer isso aqui, mas está previsto na lei de contravenção. Isso aqui pode fazer com que a pessoa incorra nesse tipo de infração penal via contravenção. Pois bem, nós temos também o uso de uniforme ou distintivo de função pública que não exerce. O sujeito foi lá e meteu uma farda da Polícia Militar. É crime militar? Não. Tá? Se for a farda do Exército, vai ser crime militar, Código Penal Militar. Mas o fato de ser o uso de uniforme ou distintivo de função pública de que não exerce, aqui está falando usar publicamente o quê? O uniforme distintivo de função pública que não exerce, usar indevidamente sinal, distintivo, denominação cujo emprego seja regulado por lei. Isso é contravenção penal. Tá? Outra também, acontece muito, exercício irregular da profissão. Eu peguei casos, por exemplo, pessoas exercendo a profissão de personal trainer, né, de uma determinada academia. Já peguei casos da pessoa exercer a função de dentista, sem ter o registro efetivo ali, esse exercício da profissão atividade econômica, ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições que ela está submetida à lei, o rábula, né, o advogado que exerce essa profissão sem ser um advogado, isso aqui incorre nessa contravenção de exercício irregular da profissão. Tudo bem? O outro é o jogo do bicho, mas vamos lembrar, igual eu já adiantei, que o jogo do bicho ele não está, ele está tanto na 3688 de 41, que é a Lei de Contravenções Penais, quanto também no decreto 6259 de 1944. Esse aqui utiliza-se dele, embora os dois estão no artigo 58, mas utiliza-se esse 6259, porque ele é mais recente. Outro também, incorre em contravenção penal quem serve bebida alcoólica. Para quem? Aqui tinha criança ou adolescente, que agora está dentro do ECA, tá? Aqui nós temos a quem se acha em estado de embriaguez, não pode servir bebida alcoólica para essa pessoa. É servir, tá, gente? Não fala vender, não, tá? 2, a pessoa vender, inclui, né? Claro, mas eu estou dizendo que não precisa estar vendendo. Pessoa que o agente sabe sofrer de faculdades mentais, pô, dá bebida para pessoa que tem uma pessoa com deficiência, não seria nada razoável, né? E também a pessoa que o agente sabe estar judicialmente proibido de frequentar lugares onde se consome bebida de tal natureza. Tudo bem? Outra contravenção penal interessante aqui é a recusa de dados, ou seja, pessoal, tem gente que pergunta assim, eu sou obrigado a andar com a minha identidade? Não. Mas agora, você é obrigado a fornecer seus dados? É obrigado a fornecer seus dados. Tudo bem? Aqui é recusar a autoridade, quando por esta justificadamente solicitados ou exigidos, o quê? Dados. Eu pergunto para a pessoa, não precisa apresentar a identidade, qual é o seu nome? Qual é o nome da sua mãe? Qual é o seu, qual é o seu estado civil? Casado, solteiro? Você trabalha com o quê? Qual é o seu domicílio? Residência? Isso é que a pessoa não pode se negar a dar esses dados. Se negou, recusa de dados, é mais uma espécie de contravenção penal. Com isso, meu povo, eu já fico por aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo, porque o Alvo Certo tem essa finalidade, conteúdo rápido, preciso, exatamente para você que deseja dar aquela rompida nos estudos aí de uma maneira positiva. Sabe que nós aqui do Dedicação Delta temos o maior carinho de preparar cada uma das aulas com vocês, sejam curtas, sejam dicas, para que vocês possam estar cada vez mais aprimorados e voltados aos concursos, especialmente das carreiras policiais, tá? Se você ainda não nos segue, clique aqui para seguir este canal do Dedicação Delta, acione o sininho de notificações para cada vídeo novo você ter acesso, dá um like, dá uma moral para a gente aí, siga-nos em nossas redes sociais, @Dedicação Delta, e aguardo você em nosso próximo vídeo. Até breve.